Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro do Temas de Processo Civil. Hoje recebendo um convidado extremamente especial, que é o professor Flávio Yarcho, para conversar conosco sobre a sua trajetória acadêmica e também sobre o tema de produção antecipada da prova. O professor Flávio dispensaria apresentações, professor titular da Universidade de São Paulo, mas, além disso, é um grande amigo de algumas das pessoas que estão nesse grupo, uma pessoa por quem a gente tem um carinho muito grande e que ajudou, contribuiu muito na trajetória acadêmica de muitos dos membros desse grupo. Então, para nós, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui, professor Flávio. Eu, como seu ex-orientando, mas orientando para o resto da vida, tenho uma satisfação realmente muito grande de poder estar aqui, de vê-lo durante esse período difícil aí da pandemia e de poder conversar um pouco com o senhor. Temos aqui também o Francisco como nosso convidado, Francisco Lautz, que é orientando do professor Flávio, está concluindo o seu doutorado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Muito obrigado também por participar hoje conosco, Francisco. Olá, gente, tudo bem? Eu gostaria de agradecer o convite do Adriano, o convite foi feito pelo Eli também, são pessoas que eu gosto muito, gosto de todos aqui nessa sala, mas eu gostaria de registrar aí o convite que foi feito por eles, e a honra que é participar de uma conversa com o meu orientador, o professor Flávio Yarcho. O Adriano disse que eu estou concluindo o doutorado, isso depende um pouco mais do professor do que de mim. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu espero que dê tudo certo. Eu também já fui aluno do professor Flávio no mestrado também, sempre é um prazer conversar com ele, e hoje a gente vai ter aí a oportunidade de conhecer um pouco mais nessa primeira parte da nossa conversa, a carreira do professor Flávio. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Eu gostaria de entender, professor, como é que foi a escolha pelo direito, pela faculdade de direito e, mais especificamente, também pelo direito processual. O que fez o professor tomar as escolhas que o levaram aí ao estudo mais específico do direito processual? Bom, em primeiro lugar, não poderia estar mais feliz de estar aqui com vocês, entre amigos e entre jovens, que fazem com que eu me sinta jovem também. Aliás, tem isso, né? Às vezes a gente constata, né? Nós que damos aula, parece que a gente nunca envelhece, porque, na verdade, as turmas sempre vão se renovando e a gente acha que a gente continua exatamente como a gente sempre foi. Então, eu queria agradecer muito as palavras do Adriano, enfim, de todos os colegas, e muito obrigado por essa oportunidade, porque, além de tudo, é reconfortante nesse momento em que nós estamos distantes. Pelo menos essa dificuldade nos permitiu isso, essa pequena contrapartida, que foi essa facilidade de nos encontrarmos remotamente. Bom, enfim, começando pela pergunta, né? Eu confesso a você que essa minha vocação para o direito foi uma coisa mais ou menos assim: atirei no que vi e acertei no que não vi. Porque meu pai era advogado, né? Meu pai era advogado, ele era advogado num bairro de São Paulo, a Lapa. Lapa até é um bairro prestigioso, São Paulo muito grande, tem quase como se os bairros são quase como se fossem cidades, né? E a Lapa foi a primeira vara distrital de São Paulo, né? São Paulo não tinha os foros regionais, etc. Foi a primeira vara distrital. Então, meu pai era advogado e nós somos, né, 3 filhos em casa. A minha irmã mais velha não fez direito, o meu irmão não fez direito, foi fazer engenharia. Todo mundo olhou para mim e falou: bom, e agora, né? Você, né, que vai ficar no escritório do papai, né? E eu digo: olha, mas eu gosto mais de matemática. E é verdade. Eu era, na 8ª série, era um bom aluno de matemática. Eu não sei onde foi que eu me perdi, na verdade, nesse caminho, que em algum lugar eu me perdi.
Mas eu era um muito bom em matemática, inclusive também muito bom, né, antigamente no segundo grau, né, os 3 últimos anos da faculdade, não de física, nem de química, porque eu fiz humanas, a gente não tinha, tal, mas também até que química orgânica 0, não me convencia de que fosse fazer direito. Embora tivesse feito humanas, né, fui me direcionando quase como quem diz, bom, é o meu destino herdar o trono, então eu sou um integrante da nobreza, infeliz, mas eu cumprirei essa missão de dar sequência à dinastia Yarshur, o direito, enfim. Sendo que meu pai veio de uma família relativamente simples, né? Um momento diferente do país, um momento em que as pessoas muitas vezes passam necessidade, e meu pai passou necessidades materiais, claro, supridas com esforço de uma família, etc., mas um tempo em que a vida era muito mais difícil, digamos assim. Pegou um período de pós-guerra, né? Um Brasil ainda mais agrícola, mas enfim. Aí então tá bom, então vou fazer direito. E como eu disse, atirei no que vi, acertei no que não vi, porque de fato eu não consigo me ver em qualquer outro lugar. Tudo bem, eu acho que até podia ser médico, assim, mas não sei se, né, só pela analogia que há entre o diagnóstico que a gente faz das situações, as estratégias, a terapêutica, os remédios, enfim, os remédios processuais, jurídicos, mas enfim. O fato é que eu me encontrei no direito por esse caminho. Eu me lembro quando eu estava fazendo o cursinho, né, nos 6 meses, no segundo semestre do 3º ano, antes da faculdade, estava lá no centro, estava jogando pebolim lá, matando aula, sei lá o que eu estava fazendo, e aí apareceu um rapaz que era da São Francisco. Ele foi lá, desocupado também, porque não sei o que ele estava fazendo no cursinho, já estando na faculdade. E aí ele falou, não, você gosta de política? Se você gosta de política, lá é o lugar. Eu olhei e falei, putz, não gosto de política. Enfim, olha, quando eu entrei, realmente eu me realizei. Assim, me apaixonei pelo direito, adorava estudar, gostava dos livros, tomei rapidamente como referência conhecidos, advogados que tinham bibliotecas, então eu tinha, como até hoje tenho amor por descobrir texto novo, por estudar. Eu me lembro uma vez, acho que estava no 2º ano, né? Eu namorava uma menina da faculdade, e aí a gente estava em semana de prova, tal, e aí fizemos uma prova de direito penal, nunca me esqueço, estava pelo Aníbal Bruno, e gostava muito, tal, e aí à tarde eu comecei a falar com ela falou, e aí, o que você está fazendo? Eu falei, pô, estou estudando. Ela falou, pô, estudando? Como você está estudando? Você acabou de fazer prova, como é que você pode? Pois é, naquela época eu já tinha vergonha, mas hoje eu não consigo ter vergonha de nada disso aí. Por quê? Porque o estudo estimula o estudo. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente quer fazer mais. Isso vale para várias coisas na vida. Então, a gente quer, claro que tem que ter o equilíbrio, etc. Mas eu gostava muito de estudar e gosto de estudar. Ia sempre às aulas da faculdade. Então, eu estudei no período da manhã, porque eu então comecei no 2º ano a trabalhar no escritório do meu pai, e quem trabalha com pai sabe que a coisa é um pouco complicada, né? Porque a gente não sabe direito até onde a gente está em casa, até onde a gente está no escritório, as coisas se confundem um pouco, mas meu pai foi um grande professor para mim, e eu estava pela manhã, então eu aproveitava muito as aulas, eu tive esse privilégio, porque eu tinha uma agenda mais maleável, graças ao que ele me proporcionou. Eu ia pegando os casos, eu não tinha tanto volume, eu podia acompanhar mais. E aí, então, chega na segunda parte da pergunta, e como nasceu o amor pelo direito processual? Que dá para responder, mas, assim, se a gente for falar como a gente se apaixona, não se apaixona, é a flecha do cupido que nos atinge, é algo que vem no DNA, é algo que vem de outra encarnação, enfim. E olha, eu vou dizer até que nem foi tanto, não é nenhum demérito, mas nem foi tanto pelo, digamos, o modelo, o estímulo dos meus professores de processo. Muito bons mestres, só tenho, nossa, a agradecer e ter excelente memória de tudo que
que me proporcionaram e foram também minha referência. Mas, digamos que na faculdade havia outros professores mais digamos, famosos, mais badalados, né, pelos alunos. Às vezes os valores dos alunos são um pouco desfocados, né? Mas, de qualquer modo, enfim. E aí, então, fui me interessando pelo processo, não sei explicar exatamente, né? Foi um amor pelo processo, foi brotando. E quando chegou, então, no 5º ano da faculdade, eu me lembro como se fosse hoje, estava numa aula de Direito Civil. Quem dava aula era a professora Tereza Ancona Lopes, né? Aliás, acabei de mandar um artigo para uma obra em homenagem a ela e lembrei dessa história numa nota de rodapé. E aí ela chamou o Cândido para dar uma aula. Chamou o Cândido para dar uma aula de execução de fiança. E eu não conhecia o Cândido, mas já o Cândido, naquele ano em que eu me formei, ele prestou a titularidade, né? Ele fez o concurso titular. Então, eu acompanhei o concurso titular dele, ele lia tudo do Cândido, porque achava o máximo, né? Você vê como eu me identifiquei. Quer dizer, não sou, eu nasci processualista, mas já nasci processualista instrumentalista. E aí, o Cândido foi dar aula lá, e aí, a sala pequena, tinha pouca gente, porque no 5º ano, naquela época, dividia entre penal, privado, eu fazia privado, né, que aparentemente era um lugar mais tranquilo do que empresas, por exemplo. Aí o Cândido estava lá falando, não sei o que e tal, aí ele pegou aquela situação em que o fiador, em substituição processual, porque diante da inércia, enfim, aí o Cândido falou, e alguém sabe como chama essa situação? Aí, o arrogante, o impertinente aqui levantou a mão e falou assim, olha, substituição processual, mas eu acho que não é. E com aquele silêncio, assim. Eu dei a resposta, mas não é, o senhor está enganado. O senhor que é titular, o senhor está enganado. Quer dizer, de uma totalmente sem noção, né? Uma pessoa sem noção, não sei nem como conseguir avançar. E aí, claro, o Cândido, na sua generosidade, tudo, debateu com o ignorante, e no final da aula, a Tereza era também muito amiga dos alunos, então foi lá, me apresentou, e falou, olha, o Flávio quer fazer pós, tal. E aí conversei com o Cândido, e né, pelo menos eu consegui chamar a atenção dele de alguma forma. E depois consegui, né, junto com... Havia 3 vagas, acho que no ano seguinte eu consegui uma vaga com o Cândido, e aí, então, a coisa deslanchou. Mas foi isso, foi nascendo. Claro que poderia dizer que a advocacia também ajudou a despertar, porque tinha as estratégias, mas acho que se eu fosse, digamos, estagiário na magistratura, no Ministério Público, talvez esse amor viesse porque estava aqui no coração e aqui até hoje ele permanece. Professor Flávio, queria, em primeiro lugar, agradecer a gentileza de o senhor ter aceitado o convite. Queria também registrar minha admiração pelo senhor. O senhor, além do meu orientador no doutorado, é um professor que eu admiro há muito tempo, então gostaria de estender aqui o meu abraço para o Adriano e o Francisco, como orientantes do senhor, passaram também para o senhor. E eu queria fazer uma pergunta, já puxando um fio dessa última fala aí que o senhor falou sobre os professores que marcaram a sua trajetória. Quem são os professores que você lembra com carinho, que te ajudaram em algum sentido? Acho que é uma questão interessante, porque se tem uma coisa que marca a vida de quem gosta de estudar, são os nossos professores. Então, a gente queria perguntar para o senhor. Com certeza, Carlos. Obrigado, viu? Mais uma vez, é muito bom estar com vocês e muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de estarmos juntos, né? Olha, é interessante isso, porque, digamos, se eu pegar o professor que foi a minha maior referência do curso de graduação, ele foi o professor Antônio Junqueira de Azevedo, civil, que nos acompanhou por 4 anos. Então, ele já deu introdução ao estudo de direito civil, depois seguiu até o 4º ano, até o fim do 4º ano, porque no 5º, como eu disse, tinha uma especialização, digamos. Eu fiquei em privado, mas ele não nos deu aula. Então, a minha referência, o meu professor assim, do coração, né, era o professor Antônio Junqueira de Azevedo. É porque eu não tive aula com o Cândido na graduação, a não ser
esta aula que eu mencionei, né, que foi quase um acidente, ou uma prova de que não há coincidências na vida, né? Precisávamos nos encontrarmos ali, nos encontramos ali. E isso que você fez, sua pergunta, sim, me deixa muito feliz, porque eu, inclusive, como participava muito das aulas, deu para perceber que era um chato, na verdade, né? Mas, enfim, vamos dizer, eufemisticamente, que eu participava das aulas, interagia bastante com o professor Junqueira, que era, no meu modo de ver, além de muito capaz, ele foi paraninfo da minha turma, é uma pessoa de uma cultura jurídica extraordinária, de um humor peculiar, enfim, e homem também advogado, então tinha uma formação eclética. E quando eu contei para ele, na verdade, que ele já estava na diretoria, quer dizer, eu falar com ele, falei que eu ia fazer pós em processo, olha, não é que eu vi uma lágrima rolando assim dele, mas eu já tinha guardado uma vaga para você. Ele disse, eu conto essas coisas assim, né? Enfim, digo de coração, não que talvez ele tivesse enganado até, né, sobre a minha qualidade, mas nós tínhamos uma proximidade. Eu me lembro, na verdade, uma vez, ele tem a tese dele, né, uma das obras mais conhecidas é a ideia da existência, validade e eficácia, em cima de ideias já vindas de Potros de Miranda e outros, enfim. E eu fiquei insistindo, falava, professor, não encontro o livro. E olha, eu nunca me esqueço também. Eu estava no 4º ano, me lembro até da sala em que eu estava fazendo uma prova, e ele então entrou na sala, tinha outro professor, e ele falou, olha, com licença, professor, eu tenho uma coisa para entregar para o aluno. E ele me entregou, assim, na frente de todo mundo, o exemplar que eu tenho até hoje, da edição antiga do Existência, Validade e Eficácia, com a dedicatória, aquela letrinha dele. Quer dizer, são momentos da vida que são tesouros, quer dizer, são coisas assim que ficam para sempre, né? E ele nos acompanhou 4 anos. Isso, claro, me despertou interesse pelo direito civil. Até escrevi isso na nota, né? O professor Junqueira, para ter uma ideia, até que no meu casamento, primeiro casamento, né? Enfim, e teve lá a professora Tereza Ancona também, apesar do curto período, ela esteve, eu tive bastante contato com ela, até porque ela, na época, era casada com um colega de turma do meu pai, que estudou no Mackenzie e tal, e a professora Tereza também é uma pessoa fantástica, o professor Fábio de Matia também. Eu me lembro que uma vez eu tive só 1 ano com ele, né? Era direito agrário. E eu fiz uma prova, e o professor Fábio, assim, muito gentil, ele cismou que aquela prova estava fantástica. Eu não achei, eu achei que tinha ido mal na prova. Mas ele achou por alguma razão. Então, sempre que ele me encontrava, aquela sua prova, Flávio, mas aquela sua prova está maravilhosa. Ele muito gentil, muito gentil. E no processo, claro, eu tive aula com o professor Luiz Carlos Azevedo, o professor Rocco Komatsu, que me ensinaram muito, e foi muito bom. Marcaram também, claro, meu primeiro professor de processo, vai para dizer, é o professor Antônio Carlos Araújo Sintra, ele que foi meu professor de teoria geral do processo, que é tão importante, tão cara para nós, então também, mas depois ele acabou não seguindo a turma, mas o professor Sintra foi o meu primeiro contato com o processo, e talvez ali, respondendo também em parte a pergunta do Francisco, ali eu comecei a ver o quanto eu gostava do processo, e quanto eu gostava da teoria geral também, porque eu gostava de ver a perspectiva do processo penal, um pouco menos do processo do trabalho, porque eu não tinha tanta familiaridade. E nesse ponto, meu pai era um advogado old-fashioned. Ele fazia clínica geral, né? Então, ele fazia trabalhista, fazia civil, que também me ajudou a dar eu acho importante, né? Às vezes a gente se especializa precocemente e deixa de ter uma visão mais ampla, mais estrutural. Tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Ser um generalista por muito tempo também não resolve as coisas. Mas, enfim, então eu diria que talvez o professor com quem eu mais tenha me afeiçoado ao longo da graduação foi o professor Antônio Junqueira de Azevedo, de saudosa memória, né? E com quem depois eu convivi na qualidade de docente, né? Que coisa maravilhosa, você conseguir conviver como docente
com o seu professor, né, o seu modelo de professor, claro, depois o Cândido, aí o Cândido já na pós-graduação. Então é isso, Carlos. Professor Junqueira, só um comentário. O professor Junqueira tem um baita livro de processo também, né? Então, na verdade, muito bem lembrado, na verdade, eu acho que ele ficou desapontado, mas ele compreendeu, porque a dissertação de mestrado dele foi sobre conexão, né? Então, foi sobre processo. E ele falava, foi bom ter lembrado, ele falava muito na aula, por isso que eu falei da lágrima, porque ele sabe que os convertidos são os piores, na verdade, né? Isso é um dogma, os convertidos são os piores. Então ele se converteu, ele saiu do processo, se converteu ao direito civil, então ele falava da doença dos processualistas, que era a processualite. Isso é processualite, isso é processualite. E depois vem o aluno dele, talvez um dos mais próximos, etc., ele diz que vai ser um processualista. Mas, em certo sentido, eu só não segui os passos do mestre porque depois eu não me converti. Eu continuo pecando todo dia com convicção. Mas, de fato, ele conhecia muito o processo também, com certeza. Professor, eu gostaria de fazer coro a meus colegas e externar nossa felicidade de recebê-lo aqui. Lamentar por não ter sido seu aluno nos créditos no Largo de São Francisco, mas dizer que acompanho suas exposições, suas palestras, jornadas, enfim. Para além de muito bom professor, o senhor também é um excelente pesquisador. Seus livros são caracterizados por isso, uma pesquisa muito boa. E eu não estava nessa ordem de perguntas, mas pedi aos colegas para furar a fila, porque já que nós estamos falando dos professores que lhe influenciaram, eu queria saber quais professores lhe influenciaram como pesquisador, ou se o senhor se tornou um pesquisador autodidata, como foi? Eu queria saber, na verdade, se o senhor teve influência de professor da faculdade como pesquisador e como foi sua trajetória como pesquisador. Daniel, você não perdeu nada, ele não tem aula comigo, quero deixar isso claro. Muito obrigado, viu? Eu aqui perdi a sua companhia e o convívio, mas aqui agradeço muito. Eu acho o seguinte, todo professor que é modelo, no fundo, dizem, né, que um professor ele ensina, às vezes, até quando fica quieto, né? Só pela conduta, só pelo olhar, Eu acredito nessas coisas também, viu? Acredito mesmo. Quem é vocacionado a ensinar, ensina até com gestual, às vezes. Agora, pesquisa, né? Eu diria que, em parte, o professor Junqueira e talvez outros, por quê? Porque o estímulo à pesquisa vem justamente das referências que o professor faz. Porque alguns professores, de fato, são mais pragmáticos ou não enfatizam tanto. Então, eles organizam o pensamento, às vezes dão aulas primorosas em cima da dogmática, enfim, mas não proporcionam, muitas vezes, ao aluno comentários ou referências a tal ou qual doutrinador ou a tal, que são, no meu modo de ver, o estímulo à pesquisa nasce ali. O Cândido, então, quer dizer, já meu professor no pós-graduação, foi a referência. Eu me lembro que quando nós, então, ingressamos, quando eu ingressei logo no primeiro ano depois de graduar, né? Eu não largo a São Francisco desde 1981, porque eu já engatei, né, o pós. Nós fizemos uma releitura, uma revisão cuidadosa da instrumentalidade, que já estava publicada em edição comercial, mas como eu comecei muito rapidamente na pós-graduação, enfim, ainda que eu talvez não tivesse mais aguçado esse senso, mas eu acho que eu trazia isso um pouco comigo. Eu dou um exemplo só, e por favor, não quero ser cabotino, né, ficar aqui me exaltando, mas eu volto a dizer, quando a gente gosta do que a gente faz com prazer, e as coisas, você quer mesmo se aprofundar. Acabei de dar um exemplo para você lá do segundo ano, quer dizer, era espontâneo, entendeu? Aníbal Bruno não era nem um autor
recomendado pelo professor, mas meu pai tinha o livro, eu li, eu gostei. Então, enfim, por exemplo, o professor Junqueira, para fazer, ele, claro, prestigiava os civilistas clássicos da época, mas ele era crítico, como tem que ser. Então, esse lado crítico já é o crítico do pesquisador, e dizia, olha, eu gosto muito da obra do professor Caio Mário, por exemplo, naquela época, ou o professor Orlando Gomes, porque fulano e Beltrano são meio repetitivos, etc. Tal. Então, veja, tem um espírito crítico, né? E aí, enfim, eu acho que esses professores acabaram, digamos, estimulando isso, né? Os que mais falavam sobre isso, acho que o próprio Junqueira, eventualmente, talvez em outras matérias, direito administrativo, tinha alguns professores que também nos provocavam mais a pesquisa, e aí a coisa foi se avolumando, e aí você vai pegando gosto e vai tendo perfil de pesquisador, né? Eu sempre queria ter mais tempo para estudar fora, para ter um tempo de pesquisador de verdade, que muitos de vocês já conseguiram fazer. Nada melhor na vida do que ser estudante e pesquisador. O máximo que eu consegui foi passar algum tempo na Itália com o professor Comolho, enfim, tinha essas referências, porque o Cândido também fazia o intercâmbio, o Cândido em São Paulo, Cândido e Ada, né? A Ada também, logo eu acabei tendo contato com ela no desenrolar da minha carreira, eram pesquisadores e tinham esse intercâmbio com italianos, principalmente com os italianos, e isso também acabava influenciando e estimulando. Então, e o Cândido nos cobrava muito que nos aprofundássemos na pesquisa, então era um pouco um exercício, era um pouco um prazer também. Então, eu acho que é isso, acho que foram alguns professores que foram despertando isso com o tempo. Professor, queria reforçar todas as saudações anteriores, aproveitar agora de público, deixar registrada toda a minha admiração pelo senhor. Todos os colegas que estão aqui presentes sabem do quanto o tamanho da minha admiração pelo senhor e, enfim, nunca foi segredo, nunca guardei em segredo isso com os meus colegas, que o senhor é uma inspiração para mim como, enfim, como docente, como pesquisador, como professor, sobretudo, também. E, seguindo na linha dessas perguntas, mais sobre a carreira acadêmica, se o senhor pudesse explicar para a gente os temas que o senhor escolheu para estudar no mestrado e no doutorado, que são temas clássicos do processo civil, que eu acho que tem uma vertente muito clara da escola, da nossa escola, da Escola de São Francisco, e só que sempre com aquele perfil de revisita, né? Uma revisita crítica, enfim, uma nova abordagem sobre um tema clássico. Se o senhor puder explicar para a gente como é que foi a escolha desses temas, por favor. Claro, Eli, muito obrigado. Público aqui também, não só agradecimento a todos que me ajudam, Adriano, enfim, todos. Mas Eli, nossa, tem carregado o caminhão aí de ajuda, e muito obrigado, e excelente pesquisador, tem feito uma carreira, como todos vocês, muito boa. Obrigado, Eli, uma alegria. Fico contente que na outra vez não ia dar certo, talvez não tivesse, então fiquei contente, né? Olha, essas escolhas, como é que é a história, né? Assim, às vezes alguém fala assim, não fui eu que escolhi o tema, foi o tema que me escolheu. Tem um negócio assim, frases de efeito, assim. Bom, eu acho o seguinte, no mestrado eu acabei falando sobre tutela específica, mas como só ia acontecer, e deve ter acontecido com muitos de vocês, especialmente talvez para o primeiro tema, a gente provavelmente sim se interessa por um problema profissional que apareceu mais intrincado, que desafiou uma pesquisa maior e que o tribunal decidiu de forma injusta e que era uma causa que motivou e pronto. Aí você se... E quando eu fiz o projeto, por isso que quando alguém me apresenta um projeto eu vejo, etc. Mas e o Cândido mesmo me ensinou isso, né? O Cândido tinha essa visão.
Quando eu apresentei o projeto, eu queria falar sobre prejudicialidade. E aí ele falou, tá, tudo bem, prejudicialidade, o professor Scarance acabou de escrever, o professor Scarance tinha acabado de escrever sobre prejudicialidade e tal. Então tá bom, não, justifiquei lá o suficiente para ele me aceitar, talvez tenha me aceitado por outras razões também, porque ele mudou um pouco o perfil, a época, enfim. E ele próprio tinha consciência, né, de que, às vezes, você chega para fazer os créditos com um tema, como na vida, você se interessa, fica apaixonado, depois vê que, né, tem outras alternativas e vê que o mundo conhece, precisa conhecer, né, conhecer bastante para poder pensar, para poder abrir a cabeça. Então, eu entrei no mestrado com prejudicialidade, mas logo acabei abandonando também, porque uma outra discussão profissional me tomou lugar, que foi sobre tutela específica, particularmente em matéria de declaração de vontade. Aí, quando eu falei isso para o Cândido, ele falou, não, tá bom, mas olha, o Credi, né, Ricardo Alves de Credi, acabou de escrever sobre adjudicação compulsória. Aí eu comecei a defender, né? Não, mas tá bom, eu sei que tem coisa para falar. E, de fato, eu procurei dar um tratamento um pouco mais genérico, né? Quando o outro tratou mais específico, embora a essência fosse a mesma. Mas, enfim, então foi isso. E aí comecei a pesquisar, a gostar. Era um tema, convenhamos, bastante próximo do direito material. Isso também acho que, no fim, né, tem essa... É engraçado, a nossa formação, ela vai acontecendo. E aí, tem certas coisas que você só descobre quando você entra em terapia, assim, mais ou menos como a gente está fazendo aqui, né? Quando você vai para a terapia, começa a falar, você começa a descobrir que certas coisas estavam lá no inconsciente e te levaram a tomar tais e quais decisões. Às vezes, como eu disse, até inconscientemente. Então, essa foi a escolha. E veja que coisa, né? No fim foi, de novo, eu atirei no que vi, acertei no que não vi. O que dá para construir uma teoria de que muito do que acontece na nossa vida não está nas nossas mãos, né? São escolhas que a gente faz algumas, mas o destino faz outras pela gente. Porque aí a tutela específica, digamos, como gênero, né, ali na década de 80 até o final de 90, em Código do Consumidor, depois alterações do 461, a tutela específica ganhou importância. E a minha preocupação, na parte introdutória, na tutela específica, era assim, era apenas metodologicamente partir do geral para o específico. Quando, na verdade, o gênero que foi escolhido acabou sendo um gênero que ganhou notoriedade. Aí embarquei um pouco na onda, enfim, mas foi isso. Então, a escolha... Quer dizer, quando escolhi tutela específica, não era uma coisa assim que se falava. Pelo contrário, um pouco da motivação foi ainda a incrível subsistência da ideia de que a tutela específica encontrava obstáculos no direito material, ainda a ideia clássica de que o inadimplemento de obrigações de fazer se resolve em perdas e danos. Incrível para ver como eu sou velho. Então, ainda tinha um pouco desse resquício, pelo menos entre nós. E foi que me levou a falar, não, como é que eu posso? Toda vez que eu puder dar tutela específica, eu tenho que dar tutela específica. E aí, depois, como eu disse, isso, mexeram no 461, mexeram no Código do Consumidor antes, na verdade, trouxe lá nas disposições, no 84, lá, sei lá, por aí. Então, essa foi a escolha. E isso me levou, em algum momento, eu falei da tipicidade, alguma coisa lá me chamou a atenção para a tipicidade, aí para o doutorado, eu acho que é um tema mais estrutural, eu acho que, né, vale a pena um tema mais... E, de fato, foi um tema desafiador, foi muito interessante, exigiu uma pesquisa de teoria geral, que a época foi muito boa para mim, porque também de volta me levou, os comercialistas estudavam bastante, talvez até mais do que os penalistas, em certa medida. Tudo bem, os penalistas, mas os comercialistas estudavam muito isso, alguns tributaristas, claro. Então, isso também me dava prazer, porque dialogava com outros autores.
foi um tema muito desafiador. E da tipicidade foi para ação rescisória, porque aí então era uma... E eu acho interessante falar isso, porque talvez sirva mesmo de estímulo para quem venha nos ouvir. Vocês já estão encaminhados, mas um estudo às vezes puxa o outro mesmo, né? Isso é bom, claro que não repetir o que já falou, mas um estudo puxa o outro, né? Então, essa tipicidade, ação rescisória, que é dita ação típica, mas por que a ação rescisória é uma ação típica e assim por diante. E, finalmente, a escolha da tese titular, eu me lembro que à época, eu buscava um tema e havia sido escrito, está me fugindo o nome, do Daniel. O Daniel só escreveu um livro sobre a ação declaratória. Ações probatórias autônomas, né? Não, mas antes disso, ele escreveu uma tese, né? Ação declaratória, declaratória de fato, que não seja autenticidade, falsidade de documento, etc. Depois da tese defendida, o trabalho acadêmico foi esse, ele acabou evoluindo e acabou desenvolvendo sobre as ações probatórias autônomas, e nesse ponto, de fato, houve uma espécie de uma concorrência. Eu descobri o livro da Chiara Besso, e comecei a me entender, e aí também me apaixonei pelo tema, porque, por todas as razões que a gente pode falar na sequência, porque eu achava que a lógica do sistema estava invertida, né? Essa ideia de que eu vou para juízo sem conhecer, né? Então, isso são coisas interessantes, porque elas são intuitivas, né? E depois você consegue explicações, né? Porque, sob o ângulo econômico, o meu desconhecimento gera meu otimismo e, consequentemente, eu vou a juízo porque eu não conheço, eu acho que eu vou ganhar. Se eu conhecesse, talvez eu fosse mais conservador em relação aos juízos de probabilidade que eu deveria fazer. E aí, no fim, vejo que foi uma escolha feliz, porque realmente havia ali uma tese, né, uma hipótese a ser demonstrada, que não estava incorporado ao direito positivo. Já havia, claro, doutrina, etc., mas, então, no fim, essa tese acabou meio que saindo fora das outras, né? As outras eu consigo ver um encadeamento. Em relação à tese de titular, eu confesso que o trabalho do Daniel deu uma ideia, me lembro trabalhando, participando de congresso, também alguém falou sobre isso, e o livro, e assim foi. Acho que é isso ali. Acho que foram os motivos que me levaram às escolhas que eu acabei fazendo. Professor, boa tarde, professor. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu quero também somar a voz aqui aos meus amigos, dizer que eu admiro muito o senhor. Na verdade, o maior ressentimento que eu tenho do meu doutorado é que o senhor não ofereceu disciplina durante o ano que eu cursei as disciplinas. Eu não pude, eu até pensei em ir a São Paulo só para cursar uma disciplina que o senhor lançou logo depois, mas minha esposa ameaçou a vida e eu achei melhor ficar em casa mesmo. Mas é um dos planos que eu tenho, em breve poder, se o senhor aceitar, evidentemente, poder ir a São Paulo para assistir às aulas do senhor. Eu admiro bastante o trabalho do senhor. E tenho também, embora a gente não se conheça muito, acho que o senhor não vai lembrar, mas durante o meu tempo no pós, eu me lembro de encontrar com o senhor pelo corredor mesmo, e a gente começou a conversar. Eu estava com o Daniel, a gente conversou, acho que algo em torno de 20 minutos, e me marcou muito. A gente falou sobre o processo, o senhor falou sobre sua vida, enfim. Eu sempre tive já admiração, e depois daquele encontro eu tive mais admiração ainda, e fico muito feliz de receber o senhor agora aqui no nosso projeto. E, professor, minha pergunta para o senhor é o seguinte: a gente sempre faz essa pergunta e eu tenho um especial interesse em saber a resposta do senhor, que é o seguinte: quais são os livros de processo e também de direito em geral que marcaram mais a formação do senhor, como também
quais são os livros? São duas perguntas, então. Primeiro, quais são os livros mais importantes para a formação do senhor? Os livros que o senhor lembra, assim, que foram realmente marcantes, que estão aí, que o senhor não pode deixar de mencionar na trajetória de formação como processualista? Essa é a primeira pergunta. E o segundo tem muita gente que assiste a gente, que nos assiste, que são alunos de graduação, alunos que estão começando o mestrado agora, e eles às vezes querem saber quais são os livros que eles precisam ler, eles querem indicação de livros de processo de hoje, ou clássicos que são importantes para eles se formarem também. Então, acho que não sei se o senhor entendeu as duas etapas da pergunta. Não, imagina, ao você contar esse nosso encontro, eu percebi, né? Você vê que figura rara, né? Eu já vou encontrando alguém, já vou falando da minha vida, né? Assim, já vou alugando a pessoa. Mas, enfim, eu acho que foi no primeiro andar ali, não foi que a gente se encontrou? Perto do elevador ali, eu estou lembrando. Sim. Enfim, que às vezes acontece muita coisa, mas Professor, só interrompendo, outra situação que o Lucas não esquece foi a arguição do senhor na tese de doutorado dele também, pode ter certeza. Então, mas aí é o que eu estava falando, aí tem que apanhar um pouquinho, né? Porque... Não, mas olha, depois, quem sabe outro encontro nesse, eu vou te falar, também apanhei para burro nas minhas, viu? Então, ninguém passa incólume, não, a gente apanha mesmo. Essa tua pergunta, Lucas, enfim, ela faz pensar, né? Até qual é essa preocupação, que bom que ela existe, né? Porque cada vez mais parece que se lê menos, parece que, enfim, às vezes eu fico com essa ideia de que a gente escreve, e no fim a gente escreve para nós mesmos, porque talvez nós não sejamos tão lidos assim, o que talvez seja até uma injustiça, né? Quem escreve, quem tem algo a transmitir, a seu tempo provavelmente será ouvido. Também acho interessante a ideia de que nem sempre se escreve para um consumo fácil, né? Então, acho que é importante. Às vezes, cada autor tem seu perfil também. É assim na literatura, de um modo geral, né? Tem autores mais herméticos, autores mais acessíveis, autores com os quais a gente se identifica mais, né? Então, tentando começar a responder, enfim, por exemplo, eu estudei processos, pegar meu preferido autor de processo na graduação era o Manual de José Frederico Marques. 4 volumes, enfim, ele tinha as instituições, mas eu me afeiçoei, gostava. Naquela época se recomendava o livro do professor Moacir Amaral Santos, Primeiras Linhas de Processual Civil, mas mesmo assim eu gostava muito dos livros do professor José Frederico Marques. E veja, não é que eu sabia que ele tinha estudos constitucionais, é uma identidade, uma identificação, né? Isso antes, digamos, do primeiro livro, claro, Teoria Geral do Processo, Cândido, Ada, Sintra, etc. Então, mas José Frederico, que hoje, quer dizer, até dá para recomendar, foi atualizado, mas acaba cedendo, acabou ficando para trás. Dos clássicos, quer dizer, eu tenho essa limitação com relação ao alemão, né? Graças a Deus, os italianos leram uma boa parte do alemão para a gente. Depois também começaram traduções do alemão, ou para o espanhol, ou para o inglês, enfim. Mas dos clássicos, até pela tradução que havia, ficou mais fácil ter acesso às instituições de que eu venda, às quais eu tive acesso ainda na graduação, naquela edição da Saraiva, antiga, encadernada, etc., que eu achava o máximo, uma edição encadernada, linda. E, claro, aí você ia percebendo que muitos dos autores, dos processualistas brasileiros, tinham inspiração nos italianos, que, por sua vez, tinham inspiração também, em boa parte, nos alemães, que, sem dúvida, em termos de literatura, em termos de produção, também no direito, no século XIX, dificilmente tem encontrado no mundo ocidental algum precedente. Enfim, de onde vieram as melhores ideias, com certeza. Então, Cardenucci, eu descobri aos pouquinhos, né? Descobri por quê? Porque o Cândido falava muito,
da LID como polo metodológico. Então, o sistema me chamava muito a atenção pelo volume e obras com índices muito ricos. Então, você fala, essa pessoa escreve de tudo, né? Agora mesmo nós montamos na Fundação um grupo, né, de estudos, e um dos temas, vou fazer um spoiler aqui, um dos temas que a gente quer tratar nesse grupo, no GEAP, né, que eu quero propor é qual é o valor dos clássicos, né? Porque, em parte, o valor é histórico, mas não é só histórico. Eu acho que os clássicos, porque são clássicos, merecem ser lidos a todo tempo e seus conceitos devem ser revistos. Então, digamos... Agora, dos três, né, depois eu vim a descobrir, quer dizer, para mim, a genialidade mesmo estava com o Calamandrei, né, para mim, no meu gosto. Aí, conhecendo as obras dos estudos de Calamandrei, aí eu achei que, nossa, é o máximo, o máximo. Era uma espécie de médium, na verdade, porque, no meu modo de ver, talvez até pelo exercício da advocacia também, a elogio, quer dizer, livros muito próximos, processos como o jogo, enfim, né, são escritos que mostram grande sensibilidade, grande conhecimento também, em parte dos alemães, que veio dos alemães também. Então, aliás, né, aos nossos alunos, podemos, por exemplo, recomendar os livros que o professor José Rogério Tucci fez em relação aos clássicos, a esses, a Redente, que são um bom caminho para quem quer tomar conhecimento, para quem quer se aprofundar, e até dirigir mesmo a sua pesquisa, porque como nós temos pouco tempo, né, e muita coisa para ler, a menos que você realmente queira conhecer profundamente um autor, convém mesmo você ter alguma orientação, mas é um problema de identidade, de identificação. É como alguém gostar muito de ouvir uma pessoa e o outro não gosta. Não gosta da voz, não gosta do jeito, não gosta do que fala, e autores assim, né? Então, contemporaneamente, enfim, há tanta coisa, né, que se escreve, que eu até fico... nem sei se eu, hoje em dia, sou a melhor pessoa para recomendar. Eu acho que, na verdade, hoje houve uma grande expansão, então talvez o conselho fosse se interessar, estar atualizado e, na medida do possível, claro, selecionar a fonte, né? A produção doutrinária é um pouco como a produção de vinhos, né? Ela tem né, uma produção que tem um controle de qualidade. Às vezes você pode pegar um texto, de fato, de alguém que não tem nenhuma formação acadêmica, nenhuma, e escreve um artigo brilhante, fruto do seu estudo como autodidata, e arrasa, e faz um estudo que fica referência. Mas, de um modo geral, se tivesse que dar um conselho, eu diria, bom, ainda a academia é a nossa referência, a produção científica ainda é a nossa referência, os mestrados, os doutorados. Então, dizer isso para os alunos, né? Você pega uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, presumivelmente aquilo concentra a pesquisa mais relevante, a pesquisa mais atual. Então, são sempre livros recomendados, na medida em que eles presumivelmente trazem o mais atual sobre aquele tema. Então, talvez fosse isso. Claro, continuo a ter meus preferidos, quando o professor Dinamarco editou, enfim, as instituições, enfim, é o livro que eu mais recomendo na sala de aula. Há outros livros, enfim, mas para mim acabou ficando essa referência a excelentes. Se começar a falar de um de outro, vou cometer injustiças. Mas, enfim, acho que dá para dar pelo menos uma ideia. Professor, agradecer, todo mundo está agradecendo, e dizer que um dos motivos que nós admiramos, principalmente aqui, que eu estou falando aqui de Pernambuco, é que o senhor, feito alguns outros professores da USP, da São Francisco, é aquele que recebe alunos que vêm de fora, né? Então, aqui a gente tem Fred, que é do Espírito Santo, Francisco, que é de Santa Catarina, tá certo, Floripa, Adriano também, que é de Curitiba. Então, enfim,
Isso é muito bacana porque... Tiago Astro, do Ceará, Tiago do Ceará, Ramina, que faz parte desse grupo, infelizmente não pôde estar aqui hoje, Curitiba. Então, isso é muito legal porque, enfim, a gente está fazendo um intercâmbio do Brasil todo e ajudando a disseminar o conhecimento do professor. Mas na sua fala anterior, o senhor comentou que o elogio ao juiz de Calamandrei, porque a questão ali da advocacia, e a minha pergunta é meio nesse sentido. Em que medida a atividade docente contribui para a sua advocacia? Então, assim, o professor, todos nós sabemos, é um dos grandes advogados de São Paulo, na verdade, um dos grandes advogados do Brasil, né? Então, como é essa vida de advogar e ser professor e em que medida uma influencia a outra? Quais são os frutos que a gente consegue tirar daí? Olha, como todas as demais, né? Puxa, é uma pergunta... Obrigado, viu, Gustavo? É uma pergunta muito interessante. Olha, céu e inferno. É o céu e o inferno. O céu, por quê? Porque, primeiro, uma coisa é um descanso para a outra. Então, quando as coisas ficarem realmente muito abstratas, etc., então, aquele meu contato com o caso concreto, com o que o juiz decidiu, o tribunal, aquilo, inclusive, dá sentido para o que eu estou estudando. E também o dia que o fórum também me cansar, porque ninguém entende o que eu estou falando, porque resolve as coisas muito simples, com muita simplicidade. A gente estuda livros e livros de intervenção de terceiros, e alguém diz, não, entra aí, não faz mal, não vai ter prejuízo de entrar, e resolve dessa forma. Então, ajuda muito por esse ângulo, né, de uma coisa ajudar a descansar da outra, e claro, sem dúvida que há uma interação, uma potencialização, porque a sua experiência concreta é quase como o hospital e a teoria. Então, eu vou para o hospital, eu vejo o doente, eu vejo a falta de medicamento, eu vejo a necessidade, eu vejo o ser humano, eu vejo alguém que chora, alguém que ri, eu aplico o medicamento, é difícil pegar a veia, abril, enfim, é a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aquela visão mais ampla, mais crítica, mais aberta, que não tem o amesquinhamento do dia a dia, porque o dia a dia ele acaba nos amesquinhando mesmo, né? O senhor Junqueira falava, olha, as coisas que eu não estudei na faculdade, eu tive dificuldade de aprender. Por quê? Eu tive isso na cabeça, por isso que ele era tão dedicado, para usar uma palavra mais civilizada. Porque o aprendizado do caso concreto, do dia a dia, embora tenha colegas que tenham mal ido à faculdade, tenham aprendido no escritório, não acho ideal, sinceramente, mas esse acaba mesquinhando um pouquinho. Então, eu acho que uma coisa alivia a outra, uma coisa alimenta a outra, e uma coisa briga com a outra, né, que é o inferno. Né? Então, quer dizer, te tira tempo, te tira energia, dos dois lados. Se você advoga, por exemplo, e gosta de advogar, tem dia que realmente você está afim de advogar, você está afim de se dedicar e quer estudar para sustentação oral, e está preocupado com o cliente, está preocupado com as coisas da advocacia, porque também quer ganhar dinheiro, e é tudo isso que é bom e que faz parte, está muito certo. E tem dia que você está só acadêmico, entendeu? Tipo, não quero pensar, vou ter que falar com o cliente, tenho que falar com, tenho que despachar hoje, vou ficar sentado lá esperando o juiz, né? Então, tem isso, essa conciliação, às vezes, ela, no início, assim, digo para mim, chegava a doer. Chegava no final do semestre, assim, esgotado, até porque era uma outra época, eu trabalhava uma estrutura muito pequena, né? Como eu disse, meu pai eu cuidava dos meus casos, era eu e eu. Não tinha nem que contar com ele, tinha que contar comigo mesmo. E assim, eu me lembro uma vez de chegar no escritório, depois de um dia no congresso, acho que era em participação em processo e tal, e ver que tinha ido uma petição, um protocolo errado. O que acontece, né? Quer dizer, colocou a vara errado, número errado. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer assim, você precisa desabar,
chorar, falar, pô, mas sabe, por que está acontecendo isso, entendeu? Faz parte, dói, por isso que eu digo, tem dia que dói, parece que é físico, né? Nesse cansaço enorme e toda pessoa dividida ela é mais fraca, né? Então, o meu conselho é não deixa ser uma divisão, não, tem que ser uma somatória, tem que pensar que calma, né? Vamos não nos exigir tanto assim e vamos pensar que tudo é um aprendizado e que uma coisa potencializa a outra mesmo e alivia. Respeito profundamente, não estou dizendo fazendo demagogia, não, profundamente quem fez a opção pela pesquisa. Né? Vai ver até que eu tenho uma certa inveja, mas não sei se para o meu perfil, eu conseguiria ainda mais processo, etc., exercer só um pesquisador. Né? Então, eu acho que a advocacia e outras carreiras, elas acabam interagindo. Claro que o ônus é dobrado, né? Porque, além de tudo, é o meu conselho para todos, que eu não fiz, ou fiz mal em alguns momentos da minha vida, tem que manter o equilíbrio. A natureza é sábia, porque quando a gente está no início, a gente tem mais vigor, a gente aguenta mais. Por isso que é bom começar a carreira acadêmica logo, às vezes antes de ter filho, né? Então, quando eu fui ter filho, já estava fazendo doutorado, né? Estava terminando o mestrado, enfim, já está um pouco mais adiantado, porque também tem isso, né? Você tem que buscar o equilíbrio, porque também não adianta só você se dedicar à sua profissão, etc. E até porque também a própria deficiência, digamos, pessoal, afetivo, equilíbrio, né, emocional, a falta de equilíbrio emocional, etc., te impedirá de ser um bom profissional, te impedirá de ser um profissional realizado. A meta é o equilíbrio, você está bem equilibrado, até porque quando você está bem também emocionalmente, afetivamente, aquilo também é um estímulo. Veja, 9 entre 10 dedicatórias de livro dizem: agradeço a minha mãe, peço desculpas pelo tempo que tomei e tal. É toda aquela coisa culpada, mas nada melhor do que você saber que a pessoa está lá, porque que alguém entende o que você está fazendo, que compreende, que apoia. Isso também é muito, muito importante e a gente precisa construir isso também. Né? Fugi um pouquinho da resposta, mas eu acho que essa interação é assim, é ótima e é terrível. Professor Flávio, cumprimentá-lo, que satisfação é conversar com o senhor, que bate-papo agradável, não é tão leve, então eu corroboro tudo que já foi dito, mas cabe a mim começar a passar um pouquinho da primeira parte, não é, da parte mais pessoal da conversa, para a parte mais voltada ao tema. Mas, como eu sou atrevido, eu quero fazer os dois, professor. Eu quero aproveitar um pouco do que o senhor falou para a gente chegar ao tema, que é produção de provas e particularmente a produção antecipada ou autônoma. Porque provas, e o senhor falou muito da relação com o professor Junqueira, do direito civil, dessa relação entre processo civil e direito material, direito civil, e provas está aí, e aí o professor Dinamarca diz que está numa zona de estrangulamento, né? Ela bifronte, ela está bebendo nesses dois mundos. E é nessa linha que eu queria colocar a pergunta para o senhor: como é que essa formação, essa peculiaridade do direito probatório, como é que ela influencia na visão que se constrói a partir de uma ciência, não é, do processo, e se esse não é um campo aí, aspas, roubado aos civilistas, não é um campo que os processualistas se apropriaram e passaram a tomar conta, e hoje, inegavelmente, quem escreve sobre direito probatório é processualista e não civilista, talvez com raras exceções aí. Então, queria aproveitar o mote pessoal para a gente começar a falar do tema, professor. Não, João, muito obrigado. Ainda bem que alguém tem juízo aqui. Mas, não, é verdade. Eu acho que, de novo, às vezes as coisas, nós seguimos de forma um pouco, às vezes, inconsciente, né? Por isso que a gente faz terapia, para poder entender o que a gente está fazendo, que a gente não percebeu conscientemente que está fazendo por alguma razão. Mas, de fato, provavelmente esse tema da prova mesmo, além, como eu disse, digamos, essa questão estrutural, da própria lógica do sistema, né? Uma lógica que me parece que não é lógica, mas, sem dúvida, a prova integraria, digamos, o direito processual material, né?
E ela tem, na verdade, os aspectos que transitam pelos dois, e a disciplina nos dois diplomas. Então, eu hoje percebo... E a prova é um tema filosófico. A prova é um tema filosófico, porque acaba nos ligando à ideia da busca da verdade, enfim, que eu acho que não existe, na verdade, mas, enfim, é um tema... Basta dizer, se você vem falar, bom, você fez isso, e alguém responde, não, eu não fiz, você não pode provar. Né? Então, na verdade, essas coisas se confundem. Se eu não posso provar, é porque não existe. Então, isso nos transmite a fé, a crença de que existe algo que eu não consigo provar. E, enfim, você percebe que é muito instigante. Eu não tinha essa percepção, depois, tinha uma intuição a partir dos autores que eu li, mas tem a percepção, um aspecto econômico ligado à prova que é relevantíssimo. Eu conseguia intuir por essa ideia de que era destacado em outros autores. Bom, se eu conheço melhor, eu posso avaliar melhor as minhas chances e, portanto, então posso, enfim, saber os meus ônus, os meus riscos, a minha chance de ter êxito em juízo. Hoje a gente consegue ir um pouco além, né, e ter uma perspectiva um pouco diferente disso. Então, acho que sim, acho que o tema da prova, primeiro da prova, é um tema que guarda essa grande relação com o direito material. Ao mesmo tempo, é interessante ver como a prova se relaciona, pelo menos foi o método que eu procurei seguir, acabei me convencendo disso, né? A prova como poder, como derivado do poder de ação, como poder ou como direito, a prova como ônus, que é tema, né, fantástico, enfim, está aqui, cadê o Lucas aqui, enfim, e outros mais, enfim, prova como dever, né, e aí, quando escrevi, não tinha tanta ideia de dever de colaboração, era mais a leitura do contraditório que se fazia. Claro, até se falava em colaboração, mas não com a dimensão que veio a ganhar. E ao mesmo tempo, conhecer melhor para a situação substancial, né? Mas, principalmente, eu acho que, além dessa ligação com o direito material, pelo menos, eu não sei se foi antes ou depois, ou, enfim, no meio, o interessante para mim é que mudava o ângulo, mudava a perspectiva. Prova, tradicionalmente vista como instrumento de formação de convencimento do juiz, que muda e não é mais apenas, não é vista só como instrumento de convencimento do juiz. O que fez depois absoluto sentido, porque a prova, como instrumento a serviço das partes, se ajusta e se alinha ao escopo social da jurisdição de eliminação da controvérsia. Então, o discurso começava a ficar mais estruturado, porque não adianta também falar só de escopo social e não colocar ferramentas a serviço do escopo social. Porque o escopo social, e é um erro atrelar o escopo social ao escopo jurídico na perspectiva de decisões adjudicadas. Então, eu só pacifico quando o juiz adjudica a decisão e ele supera a controvérsia. Quando nós sabemos que a superação da controvérsia é muito melhor, muito mais aperfeiçoada se ela vier dos próprios interessados, que aí sim, provavelmente o conflito é substancialmente superado. Então, essa mudança de perspectiva me pareceu muito rica, e até mais rica até do que a ligação com o direito material, que também é muito interessante e que ilumina e que dá um sentido para o tema. E, ao mesmo tempo, também essa mudança de perspectiva, ela, digamos, deveria ajudar a combater essa ideia de que o juiz é o destinatário da prova e que, portanto, então, quando ele já estiver convencido, não há violação à prova porque ele está convencido. Então, a métrica do direito à prova não é o direito de ação, não é a largueza, a amplitude do acesso à justiça, mas é a mesquinhez do convencimento de alguém que pode ter se convencido porque tem um preconceito, porque ainda não ouviu tudo o que tinha para ouvir. Nós, de vez em quando, não somos precipitados. Eu sou todo momento, que eu sou muito impaciente.
Então, a gente decide antes de ouvir tudo. É um erro, um tremendo erro. Então, essa ideia de, bom, como juiz é o direito, né, o destinatário. Então, acho que, digamos, pontos estruturais, digamos, do trabalho nasceu, sem dúvida, com uma ligação de prova relacionada ao direito material, mas logo veio essa percepção de uma mudança de paradigma mesmo. Eu mesmo, antes de fazer do código virar lei, depois da norma 381, já procurava colocar isso aos alunos, e depois disso, e eu sei que ainda muitos colegas não fazem isso, né? Na verdade, eles continuam a ensinar a prova na sala de aula como prova, instrumento de formação do convencimento do juiz, quando, na verdade, o direito positivo já mudou. Sim, né? Não é à toa que nós continuamos, né, patinando na ideia do modelo de soluções adjudicadas. Né? Então, enfim, não sei se respondi assim a tua expectativa, mas acho que para fazer essa transição e entrar no tema, né, colocando impressões pessoais com o trabalho da tese, eu acho que foi me motivando ao longo do tempo foi isso. E, claro, também a experiência dos modelos de common law também é muito interessante, né? Porque, como eu disse, minha ligação com o Cândido, a ligação com os italianos, enfim, eu demorei um pouco para perceber o quanto poderia aprender com uma perspectiva diferente e mais pragmática, né? Mais pragmática. Chegou um dado momento em que algumas perspectivas europeias continentais, legislativa ou mesmo doutrinária, começaram a me cansar um pouco, sinceramente. Começaram a me cansar porque ficava uma discussão em torno de um tema e faltava um pouco de pragmatismo, um pouco de aderência da técnica à realidade. E, embora com todos os defeitos possíveis, encontrei um pouco disso nos modelos de common law, que estão longe de serem isentos de vícios e que mais, né, valem muitas vezes na perspectiva cultural deles, né? Mas eu acho que tem muita coisa para aprender. Tanto é verdade que nessa matéria de prova, os franceses aprenderam, os alemães aprenderam, os italianos, a doutrina, né? Enfim, em certa medida, mas com certeza o Código de Processo Civil francês, com certeza o Código de Processo Civil alemão não tem discovery, mas eles têm uma perspectiva de prova diferente da tradicional. É isso. Professor Flávio, obrigado de novo por tantos obrigados aí que o senhor está recebendo hoje, mas obrigado de novo por essa conversa super divertida. E eu tenho uma pergunta para o senhor, que são duas, na verdade, que aí já falando especificamente da tese de titularidade. A primeira delas é a mais direta e objetiva o possível. Se possível, se o senhor pudesse resumir a ideia central ou a tese que foi desenvolvida, para quem não leu, para quem tem interesse, para quem está se interessando por esse tema agora também, já que nem todo mundo que está assistindo aqui, assim como todos nós, já leu essa tese. E quem já fez o meu exemplo, né, de ter feito doutorado no tema de provas, não só li como rabisquei, coloquei pontos de interrogação, tem página que está comida, porque é um dos livros que norteou assim nos últimos anos o estudo de muita gente aqui sobre provas. E a segunda parte da pergunta é uma coisa que volta e meia eu falo aqui nessas nossas brincadeiras, nossas conversas, um exemplo de quando alguém faz a menção de que a lei puxa a doutrina puxa a lei. E eu sempre tenho um exemplo muito concreto da minha experiência na advocacia, que é de um caso de uma tentativa minha de antecipar a prova em 2013, se eu não me engano, e citando a obra do senhor, e a resposta do juiz foi negar, indeferir o pedido, porque não havia urgência, embora, diz o juiz, eu tivesse a grande vontade de permitir essa prova, porque de fato era uma falsidade documental, prova de falsificação de assinatura, permitiria, né, mover ou não mover a ação, que seria uma declaração incidental de falsidade, porém, como a lei não me permite e tal, e isso me motivou, inclusive, a pensar, eu gosto muito disso, eu quero estudar mais esse negócio aí de forma acadêmica e tal. Então, a segunda parte da pergunta é sobre se o senhor, lá em 2009, ou até antes, quando eu estava preparando essa pesquisa toda, tinha noção da importância desse tema inexplorado no Brasil e qual foi a influência que o senhor teve na transformação disso para uma ideia concreta na lei, no artigo 381, porque
eu não consigo pensar em outro exemplo tão claro da gente relacionar um trabalho científico com alguma coisa que de fato mudou no Código de 2015. Então, talvez esses sejam os dois aspectos da pergunta. Obrigado. De fato, são questões importantes passar, né? Para quem eventualmente nos assiste. O trabalho estabeleceu a hipótese de que há um direito autônomo à prova, né? Então, na verdade, eu não vou ao judiciário apenas para buscar a declaração do direito. No direito de ação se inscreve também a perspectiva, a possibilidade de pedir ao judiciário que me permita conhecer os fatos, portanto, em certa medida, produzir uma investigação no sentido amplo, para que, então, de posse desses fatos, eu possa decidir se eu vou a juízo, se eu não vou a juízo, se eu transijo ou não transijo. Então, quer dizer, a espinha dorsal é essa, né? Direito autônomo à prova, que se traduz numa ação probatória autônoma, que pode ter um objeto distinto, pode ser prova documental, pode ser prova testemunhal, enfim, como já havia no sistema anterior. Mas, de qualquer forma, nessa perspectiva ampla de um direito autônomo à prova, era preciso, e eu acho que continua a ser necessário ainda, rever vários dos postulados válidos e pensados para o direito de ação sob a ótica do direito à declaração do direito no caso concreto. O exercício da jurisdição voltada à declaração do direito, depois, claro, a atuação, mas pensando no momento, digamos, de afirmação do direito, de reconhecimento do direito. E, então, essa perspectiva autônoma não só quebra a ideia de que o interesse de agir está condicionado ao perigo, mas também tem desdobramentos variados. Por exemplo, no objeto do processo. Quer dizer, se eu quero conhecer os fatos, eu não posso ter um ônus muito rigoroso com relação ao adiantamento dos fatos que eu não conheço. Consequentemente, a ideia de estabilização da demanda também não pode ser rigorosa, porque como é que eu posso estabilizar fatos se a partir dos fatos que eu conheço talvez seja necessário um complemento da instrução e faça todo sentido. Quem são os interessados que devem vir para o processo? Claro, eu posso responder com maior simplicidade que aqueles que não participaram da colheita da prova, em relação a eles, a prova não deve produzir efeitos gravosos. Mas essa resposta é muito simples, está muito distante do que é desejável. Então, nós que levamos tanto tempo para sistematizar a ideia do terceiro, do interesse do terceiro, as figuras de terceiro, em relação a essa perspectiva probatória, como isso fica, coisa julgada, né, que mutabilidade pode se atribuir eventualmente ao resultado da prova, lembrando-se que produzir prova é oneroso para alguém, o que também ajuda muito, porque houve um tempo em que alguém dizia, olha, a prova é uma medida meramente administrativa. Administrativa porque não é seu sigilo, não é sua intimidade, não é a sua esfera jurídica que é invadida, né? Então, a tese, grosso modo, ela é isso. Ela parte da ideia de que há um direito autônomo à prova e que, a partir disso, você rompe certos dogmas que vigoravam e tenta sistematizar esse direito autônomo à prova, entender qual é a disciplina dele dentro do ordenamento, como poderia ser. Com relação à segunda parte, do fim para o começo, enfim, olha, é o seguinte, acredite se quiser, acredite, eu já falei para alguns, eu não tenho nada a ver com o artigo 381, o fato dele estar lá. Eu não tenho nada a ver. Eu estou dizendo que a obra não possa ter servido de inspiração. Imagino que sim, mas, enfim, foi uma coincidência, enfim, mas eu me mantive. Eu não digo isso nem me jactando e nem me envergonhando, porque talvez eu pudesse dizer, olha, não participei, não participei porque não era o momento, porque não me articulei. Então, eu estive relativamente distante dos trabalhos da tramitação
do Código de Processo Civil, com certeza do trabalho que saiu do Senado, na primeira versão, e mesmo nas ricas e muito proveitosas discussões, os acréscimos feitos na Câmara, que acabaram, no modo de ver, dando a cara do Código, porque mudaram dados essenciais, eu também acabei não participando. Muitos colegas da faculdade participaram, tiveram empenho, disponibilidade. Eu provavelmente já tinha começado a envelhecer, porque tem isso, começa a envelhecer, começa a ficar cansado, e talvez até seja um ato falho, porque isso envolve, todo o processo legislativo envolve um aspecto político, de negociação, enfim, que talvez eu não tivesse disposto. O meu lado mais técnico aflorou, quase como se eu dissesse, olha, inconscientemente, minha parte eu já fiz, viu? Está aqui, ó. Se vocês quiserem aproveitar, está aqui, e fico muito feliz que, no fim, ela acabou sendo aproveitada mesmo. De certa forma, até um pouco como veio na tutela específica, porque a tutela específica também veio ali por... tudo bem, o trabalho acabou vindo ao lume em 92, mas, digamos, eu comecei, naquela época, a mestrado eram 5 anos, então, enfim, eu acompanhei também mudanças legislativas em função de estudos que vinham sendo feitos à época, talvez até aquele que eu acabei fazendo também. Então, eu não tenho nada a ver com o Código de Processo Civil, mas até porque talvez algumas coisinhas ali teria feito diferente, mas acho que o Código deu um extraordinário passo, né? Agora, só precisa ser aplicado, né? Só precisa ser aplicado, porque... e a crítica é dupla. Primeiro, aos advogados que ainda manejam a ferramenta de forma que sai insuficiente, e ao judiciário. Outro dia eu dei aula lá no Instituto Bacelar, lá na distância, e havia jovens, muito jovens, vocês são jovens, ali jovens muito jovens, e um deles contou a experiência que alguém pediu contra ele uma produção de prova no código vigente e o juiz disse, não tem urgência. Não, mas está na lei. Não, mas não tem urgência. Então, é o máximo, né? Quer dizer, aí querer gostar de sofrer também, né? Porque fazer os outros sofrerem também, porque nesse caso não só é continuar me queixando dos problemas quando eu tenho alguma solução para atenuar, porque a antecipação também não é nenhum remédio salvador, e ao mesmo tempo fazendo os outros sofrerem também, quase como se dissesse, mas por que você está querendo cortar a fila? Não, volta para o final da fila lá. É assim, viu? Aqui vai demorar mesmo. Não adianta você se animar aí que o negócio vai funcionar. É perverso, né? Muito perverso. Então, por incrível que pareça, ainda é preciso mudar a mentalidade com 5 anos de vigência do código, praticamente. Vai, um pouco menos. Mas em torno disso. Então, o que a gente vai fazer? É um pouco... talvez isso comece a surtir efeito quando a gente conseguir começar a reverter nas faculdades, no ensino jurídico, a perspectiva de que a decisão adjudicada deveria ser subsidiária. E se ela é subsidiária, então faz absoluto sentido permitir que as partes, podendo, conheçam. E, portanto, então, produzam prova. Mas, digamos, a geração que está aí, ela foi formada à luz da perspectiva mais clássica, mais conservadora. Não que não cumprir a lei seja conservadora. Não cumprir a lei tem outro nome. Mas, enfim. Professor Yacho, é uma honra, uma satisfação ter o senhor aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas há tempo de ouvir o senhor falando da dificuldade de conciliar a advocacia com a vida acadêmica. Eu cheguei atrasado por conta de uma atividade da advocacia. Mas, aproveitando essa última resposta do senhor, assim, eu concordo, para mim chega a ser inacreditável, que é difícil de acreditar que o senhor não teve participação direta, mas eu já vi algumas palestras do senhor dizendo que estava, de algum modo, trabalhando no projeto de código comercial e que no código comercial haveria institutos semelhantes àquilo que veio parar no Código de Processo Civil. Se o senhor puder falar um pouco sobre isso, o que existe no código comercial e qual é a participação do senhor nisso, acho que seria bem bacana para a gente. Obrigado. Tiago, muito obrigado. E para vocês verem que, do ponto de vista político,
eu devo funcionar, se alguém quiser meu apoio político, é assim, mais ou menos próximo ao ataúde de chumbo, assim, é mais ou menos um peso, porque de fato eu me engajei, né, num projeto que infelizmente não foi adiante. E eu diria até que a maior parte que sofreu uma maior resistência, não vou dar nomes aqui de instituições, porque não é o caso, mas numa instituição prestigiosa de âmbito nacional, a maior resistência foi inclusive com relação ao livro do processo empresarial. Por quê? Porque onde nasceu isso? Nasceu o seguinte: um primeiro projeto, ele tinha 2 artigos, acho que em disposições transitórias, até na minha palestra, de processo. Um previa a figura do facilitador, deixa para lá, não vou perder tempo com isso, e o outro previa uma figura de intercâmbio de documentos. Previa essa figura de intercâmbio de documentos. E era um material muito rico para não ser explorado. Então, na medida em que me foi dada a oportunidade de participar dos trabalhos, primeiro, tirar essa ideia, o próprio nome já era ruim, parece que é um despachante, até entendia a ideia que está alinhada com a busca de soluções não adjudicadas, mas precisa também tomar cuidado como faz. Depois, 2 artigos jogados, quer dizer, ficava uma coisa um pouco, pelo menos para mim, assim, parecia insuficiente. E aí veio a ideia de, então, agregar ao Código Comercial, aproveitar a oportunidade de agregar uma disciplina relativa ao processo empresarial, para tentar, de alguma forma, deixar claro, apartá-lo, em certa medida, quer do processo, vamos chamar comum, quer principalmente do processo que rege o processo do consumidor, para deixar claro a autonomia da vontade, o papel que a autonomia da vontade teria, etc. E o que, de certa forma, veio bem expresso, né, na possibilidade do negócio jurídico processual, que, teoricamente, talvez suprisse toda essa ideia e pudesse resolver tudo se fosse posto em prática pelo mercado de forma mais expressiva. Não estou dizendo que não seja, mas ainda também está lá tentando ainda se afirmar, inclusive pelo custo de transação que isso envolve. Então, eu acho que grosso modo, aí não foi para frente, tentamos, eu tive inclusive no Senado, fazendo a defesa, porque tinha um projeto da Câmara que não foi para frente, depois um projeto do Senado, e depois eu me lembro, na última vez em que eu vi isso, que tiraram o livro do processo empresarial, porque talvez tenha sido o bode expiatório mesmo. No fim, ele serviu de... olha, tira aqui, quem sabe tirando o processo empresarial, a coisa vai adiante. Até hoje eu acompanhei, porque também eu volto a dizer, política não é meu forte. Então, eu posso comparecer e esclarecer o porquê que eu acho que é conveniente ter um livro de processo empresarial. O Código de Processo Civil tornou desnecessário isso, tornou desnecessário em termos. A ideia com o livro do processo empresarial seria realmente tentar relacionar um pouco, tentar avançar um pouco, nos aproximarmos um pouco mais, talvez do common law, talvez da ideia que é muito difícil entre nós, porque é cultural, né? Entre nós, se alguém mandar uma notificação, né, para o outro, dizer, olha, me apresenta os documentos relativos a um caso tal, o outro diz, não, ainda vai para o juiz, ainda o juiz é capaz de dizer, não tem urgência. Tem isso. Ainda fica discutindo qual é a natureza jurídica da exibição, etc. e tal. Né? Falta esse pragmatismo. Então, a ideia era tentar evoluir. Tanto é que um artigo que acabei escrevendo, acho que até pus esse título, Discovery brasileira, né? Tentando provocar para ver se evoluía um pouquinho, sem ignorar os problemas que há na Discovery fora daqui. É custosa, nem sempre é posta em prática, mas olha, não precisa nem um caminho de ida, como é que a gente pode fazer o caminho de volta, né? Então, e tem desdobramentos relevantes, né? Veja essa ideia inversa, digamos, do despejo de documentos, que não deixa de ser uma phishing expedition invertida,
São todos temas que talvez pudessem ter sido muito bem tratados no contexto empresarial, porque é um terreno mais propício. De fato, a produção antecipada de prova em matéria de relações de consumo provavelmente vai valer se for alguma coisa de direito individual homogêneo, que aproveite a uma coletividade, a um grupo. Também não vicejou isso também, até porque o próprio prestígio das relações coletivas caiu, né, diante da ideia da formação do precedente. Então, sim, nesse aí, até que eu tentei. Então, onde eu não tentei, saiu o resultado. Onde eu tentei, não saiu. Então, você vê que o meu negócio, a minha praia, é só cuidar mesmo da técnica, porque, em termos políticos, eu sou conhecido pé frio. Professor Yashio, boa noite já. Fazendo coro aos meus colegas, eu também vou agradecer, né, professor, por ter sido aluno do senhor no pós-graduação, em alguns créditos lá, e eu ficava admirado e ainda fico, como é prova essa exposição agora, como o senhor é claro e faz construções tão brilhantes, né, com um raciocínio de começo, meio e fim, num espaço de tempo muito curto. Isso me deixa admirado, realmente. E queria aproveitar para perguntar, já que o senhor falou na Fishing Expedition, e aproveitando que eu estou tendo essa oportunidade, de perguntar da extensão desse direito autônomo à prova. O nosso código, né, não previu a defesa no procedimento de produção de prova, produção antecipada de prova, né? E isso pode dar margem aí para fazer uma verdadeira devassa, eventualmente. Então, a minha pergunta também vai para o advogado, né, Flávio Yashio. Se ele acaba se deparando com alguém que move uma ação contra o seu cliente e quer fazer uma devassa na vida dele, e o código não prevê essa defesa, o que faria o advogado Flávio Yashio? Então, muito obrigado. Marcos, muito obrigado. E, aliás, olha, a maior demonstração de que eu não tenho nada a ver com isso é essa regra. Se eu tivesse feito, eu não teria posto essa regra, né? Que é tremendamente infeliz. Tremendamente infeliz. E que pode ser interpretada sem que se negue vigência à literalidade da lei. Porque, na verdade, não tem defesa no contexto em que o juiz não fará nenhum juízo acerca da existência do fato, do direito aplicável. Só isso. Fora daí, quer dizer, seria a própria negação da existência do direito autônomo à prova, porque se existe um direito autônomo à prova, tem que haver uma contrapartida da exceção, lato sensu, como instituto fundamental ao direito autônomo à prova. Então, é impossível imaginar que houvesse, então, que o direito à prova fosse apenas esse dado unilateral, até porque o interesse não é apenas da outra parte, é o interesse estatal na produção da prova, né? Tanto de não produzir prova desnecessária, como sim produzir prova que seja importante e que possa conduzir aos objetivos previstos pela lei. Então, essa foi uma enorme infelicidade e me defenderia, desde logo, invocando, né, quem pensa dessa forma, dizendo, olha, na verdade, como é que eu posso imaginar que tem um direito que invade a esfera patrimonial de alguém e eu não posso, então, alegar defesas, inclusive substanciais? Quer dizer, eu sou advogado, alguém entra com uma medida para eu fornecer elementos relativos a uma relação com o meu cliente e eu não posso alegar o dever de sigilo? É inconcebível isso, inconcebível. Quer dizer, por isso que eu digo, não fui eu que pus isso, não. Quer dizer, aí provavelmente o que ficou? Ficou meio, e não é uma crítica, nem, por isso que é bom não saber como é que foi lá, porque assim não precisa atacar ninguém, graças a Deus. Quer dizer, você tem que conciliar essa ideia de que, bom, como é que eu posso ter uma ação sem o correspondente? Como é que eu posso ter a invasão da intimidade, por exemplo, sem ter a defesa correspondente? Então, eu estou dizendo, meu raciocínio ficou só truncado, comecei a ficar cansado. Isso foi resquício. Por quê? Porque, salvo o melhor juízo, claro,
naquela produção antecipada de prova, terminava, homologava, então não tinha recurso, não tinha defesa, era com base na urgência, e lá se discutia, então não tem, porque é só com base na urgência, que era um erro também, porque já naquela época já tinha doutrina, já tinha jurisprudência, que dizia que não, você pode e deve investigar a pertinência subjetiva, saber se há uma ligação entre quem pede a prova e o fato que se pretende provar, a relação jurídica que se busca investigar. Naquela época, o interesse de agir estava vinculado ao perigo, então poderia se contestar dizendo que não tinha perigo, né? Isso caiu depois, mas tem uma defesa, até eu diria, consideravelmente extensa, em certa medida. E como foi dito, exatamente, a própria delimitação do objeto, do que se quer descobrir, é o primeiro ponto que seja controle estatal e, portanto, defesa. Né? Porque, se por um lado a antecipação busca superar estados de ignorância, busca superar assimetrias informacionais, por outro lado, também ela não pode ser abusiva, ela não pode, enfim, ela tem que ter foco, ela não pode ser como muitas CPIs, não é uma crítica, é uma constatação. Então, começa por uma coisa e termina por outra, ou perde o foco no meio. Por quê? Porque muitas vezes interfere o caráter político da história. Então, eu uma vez fui, recentemente, no ano passado, a matéria lá com o professor Munhoz, professor Guerreiro, não sei se algum de vocês estava nesse dia, enfim, e a grande preocupação deles era essa, quer dizer, como é que no âmbito societário, eu, na produção antecipada de prova, consigo delimitar e não fazer essa fishing expedition, essa varredura, que foi um dos problemas da Discovery fora daqui. Então, a gente tem um pouco a aprender com a BIOS Discovery, tem um pouco. Algum risco existe, sem dúvida que existe, como existe também no risco de permitir uma demanda que tramite perante o judiciário e daqui a 5 anos eu constato que eu perdi meu tempo. Porque, na verdade, se eu soubesse antes do que eu sei agora, né, eu não perderia todo esse tempo. Então, viver é arriscado, mas conhecer antes é menos arriscado. E há formas de controle. Né? E convenhamos. Eu digo mais até, eu vou até além. Acho que a defesa ela pode ter uma maior amplitude. Digamos o seguinte, digamos que eu vou a juízo e afirmo que eu quero conhecer fatos relativos a uma obrigação de indenizar. Então, dou fatos e já antecipo. Olha, desses fatos decorre, eventualmente, uma obrigação de indenizar. Quer dizer, se desde logo eu consigo verificar que essa obrigação, essa pretensão está prescrita, não tem por que investigar. Não tem por que investigar. E eu fico um pouco espantado, às vezes, com a dificuldade que pode haver dessa vertente restritiva. Porque, na verdade, é isso que acontece no inquérito. É isso que acontece no inquérito penal, isso que acontece no inquérito civil. Tudo bem, não é processo, mas é isso. É conhecer para não instaurar a dispendência de forma onerosa para o Estado e para o réu sem necessidade. Então, enfim, às vezes tem um pouco de dificuldade de entender por que são esses óbices. Não sei se com isso eu respondo a tua pergunta, mas acho que... Professor, o pessoal me encarregou aqui de fazer a última pergunta para o senhor. Tá bom. Eu vou aproveitar ainda para mostrar o livro aqui, que eu acho que ninguém mostrou ainda, esse aqui. Eu li, mas faz quase um tempinho, né, professor? E eu peguei o livro esses dias aí para dar uma olhada, quando o Adriano e o Eli me convidaram para participar da conversa. E aí eu achei engraçado, até puxando um pouco a sardinha para o meu lado aqui da questão da tecnologia, que tem 2 notas de rodapé logo no começo do livro, não sei se o professor vai se recordar disso, tratando de internet. Uma explicando o avanço da internet, com dados ali que eram de 2007, né? O livro é de 2009, então tinha um avanço, e tinha uma segunda nota falando sobre advogado criminalista, que é um pouco mais safo na hora de mandar e-mail. E eu achei as notas bem... Essa segunda bem engraçada, no caso. E é interessante notar que, embora tenha sido projetado depois, o artigo 22 do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, entrou em vigor antes
do CPC de 2015. Afinal de contas, o Marco Civil é de 2014, o CPC de 2015, e lá tem uma hipótese de antecipação, de produção antecipada de prova, para descoberta aí de autoria de atos praticados na internet, né? Quando a pessoa faz uma postagem supostamente anônima, como é que você faz então para descobrir quem é que praticou aquela ofensa no ambiente virtual? Isso me leva aí então à nossa última pergunta, professor, que tem um pouco a ver com as novas fronteiras da antecipação da prova. Eu não sei se o professor na carreira acadêmica ou na carreira profissional se utilizou do instituto de uma maneira que não tinha pensado quando escreveu a tese. E essa é a nossa curiosidade. Eu tratei aqui de uma situação de internet, mas, enfim, eu, por exemplo, uma vez trabalhei numa antecipação da prova que era uma perícia no interior aqui de Santa Catarina para a descoberta de uma eventual violação de direito autoral. Foi uma coisa engraçada, parecia uma cena policial, a gente chegando com o perito, com o oficial de justiça, todo mundo. Foi uma coisa meio maluca, assim. Foi uma experiência bacana para mim. Eu não sei se o professor tem uma experiência semelhante de ter utilizado aí a figura para algo que o professor, eventualmente, quando redigiu a tese, não tinha aí se atentado para isso. Obrigado, Francisco. Olha, não me recordo assim, de nenhuma experiência, porque é engraçado, né? Firmada a premissa, o conceito, teoricamente a tecnologia deve mesmo expandir o âmbito de atuação do Instituto. Deveria. Quanto mais eu avançar a tecnologia, mais eu tenho condições de conhecer, melhor que conheça mais rapidamente. O exemplo mais eloquente e simples disso é o DNA. Né? Então, hoje, quando eu era recém-formado, a prova numa investigação de paternidade era uma prova complicadíssima, inclusive porque poderia envolver prova testemunhal delicadíssima. Então, exceptio plurio concubescio. Então, a alegação de que a genitora manteve relacionamento com mais de um homem no período provável da concepção. Nossa, que prova difícil. Que prova complicada, até porque, dependendo do que a testemunha falar, é capaz de assumir o risco dele ser o pai. Então, enfim, muito difícil. Um convite ao falso testemunho, um problema em relação à honra das pessoas, da intimidade, terrível. Depois você vem a tecnologia, então antecipa. Então eu diria assim, eu não consigo visualizar isso, mas consigo te dizer o seguinte: quanto mais a tecnologia evoluir, mais vai se pré-constituir. Então o próprio conceito de pré-constituição já aumenta. As notas que a primeira nota que você mencionou era nesse contexto. Cresce o número de transações via internet, cresce a documentação, deixa de haver. E quanto mais as pessoas se relacionam, a segunda nota. Então, aquilo que a gente falava pelo telefone e ficava, aquilo que a gente falava pelo ar, aquilo que a gente conversava aqui e não era gravado, agora tudo é pré-constituído, tudo é documentado, graças ao quê? Ao avanço da tecnologia. Então, eu diria isso: quanto mais a tecnologia avança, mais se pré-constitui prova, e quanto mais a tecnologia avança, provavelmente mais haverá um convite a conhecer mais rapidamente, porque o processo vai se tornando um gasto absolutamente desnecessário, que a gente já sabe. E a antecipação, ela tem mesmo uma vocação mais pronunciada em matéria de prova pericial. Por quê? Porque tudo leva a crer que o desfecho da guardada a ideia de que o juiz é o perito, o peritório, etc. Mas tudo leva a crer que a controvérsia se resolverá pela prova pericial. Então é ilógico, né, não começar por ela. Tem que começar por ela, porque ela é que, lógico, tem o risco lá de não ter delimitado os fatos, mas não creio. E se for, é um risco que vale a pena correr com cuidado. Haverá mecanismos de contenção dos abusos. Então, eu acho que a tecnologia, até sob esse ângulo, digamos que o Instituto é, por tudo, afeiçoado. Ele é um instituto que tende mesmo a funcionar em diferentes cenários, especialmente no cenário de desenvolvimento tecnológico, e talvez até a previsão legal que você mencionou seja também uma boa ilustração disso. Professor Flávio, muitíssimo obrigado pela conversa aqui conosco. Acho que foi muito rico para todos conhecer um pouco mais a respeito da sua trajetória e também te ouvir de novo falar sobre esse tema que acho que, se não todos, acho que quase todos aqui do grupo gostam ou estudam,
que é prova e antecipação da prova. E talvez, na linha da sua última resposta, por uma necessidade dos dias de hoje. A internet também nos faz querer conhecer cada vez mais rápido, e aí a antecipação de prova é algo que, no contexto dessa transformação, não só do processo, mas do mundo, faz muito sentido. A gente quer conhecer cada vez mais cedo, tem mais pressa em saber como as coisas foram, o que aconteceu. Professor, então o nosso agradecimento, que é meu e de todos aqui do grupo, foi uma satisfação poder te ouvir novamente e aprender mais um pouco com o senhor. Muitíssimo obrigado. Gente, se me permite o último uso da palavra, também eu quero renovar. É uma delícia para mim, espero que tenha sido, se for metade bom para vocês do que foi para mim, eu já vou ficar satisfeito, e eu nem vi o horário passar. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza das perguntas, enfim, por todo esse amor aqui, essa relação fraternal que nós exercitamos aqui, e que, por favor, vocês sabem, continua. Tá bom? Espero que haja outras oportunidades aqui, ao vivo, e que ainda tenhamos muito, que o futuro nos reserve ainda muito a fazermos juntos. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, professor. Fiquem com Deus. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor.